Olá, podemistas! Eu sou o professor Rafa e estou aqui para ensinar hoje para vocês um pouquinho sobre juros composto. Bom, pessoal, juros composto. Nessa disciplina, muita gente fica com dificuldade, não sabe como lidar com as fórmulas, mas é muito simples. No máximo, a gente vai ter que ter um pouquinho de conhecimento prévio sobre algumas operações, como logaritmo, e também um pouquinho sobre expoente, né, exponenciação, mas tranquilo. A maioria dos cálculos, quando você precisar, você vai poder usar o auxílio de uma calculadora financeira ou científica, e então não se preocupe com isso. Caso o seu foco seja vestibular ou algum concurso público, não se preocupe que as informações sobre logaritmo, sempre que você precisar calcular algo mais específico, podem estar contidas no próprio enunciado, na própria questão. Bom, vamos ver um pouquinho do exemplo, acho que vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente vê na prática. Beleza, pessoal, começando aqui a aula sobre juros composto, o que nós precisamos saber então? Qual é a diferença, afinal, entre o juros simples e o juros composto? Bom, o juros simples, como o próprio nome diz, ele leva como referência o valor inicial, ou seja, ele simplesmente pega o valor inicial como referência para os subsequentes juros de cada mês, ou de cada dia, ou de cada ano, trimestre, semestre. Enquanto o juros composto, ele sempre utiliza como referência o valor anterior. Bom, basicamente, vamos pensar no exemplo simples. A juros simples de 10%, se você pegar R$ 1.000 ou aplicar R$ 1.000 em um investimento, 10% em um mês, você vai obter ali um juros de R$ 100. Bom, na prática, significa que você vai receber R$ 1.100 daquele montante total, né, que a partir daquele capital inicial que foi investido. Ok. Agora, quando nós lidamos com juros composto, no primeiro mês fica tudo igual também. Pô, então, se você investiu R$ 1.000, você também recebe R$ 100 de juros. Mas a partir do segundo mês, isso já fica diferente. Bom, vamos ver no juros simples como é que fica? No juros simples, no segundo mês, numa taxa de 10% ao mês, você vai receber R$ 200, 10% em referente ao valor inicial, mais 10% referente ao valor inicial novamente. Ou seja, seu montante total a partir do segundo mês será de R$ 1.200. E no juros composto, qual será a diferença? Bom, no juros composto, o seu montante, ao invés de ficar R$ 1.200, será R$ 1.210. Ué, por que esses 10 a mais, né? Por que esse valor a mais? É porque o valor de referência não foi o capital inicial investido no mês zero, e sim o mês anterior. Bom, 10% de 1.000 é 100, mas e 10% de 1.100? Bom, vamos ver. 1.000, juros composto, hein? Como é que funciona? 1.000, 10% de juros no primeiro mês, vai ter 1.100 de montante. Legal, R$ 100 de juros. No segundo mês, 1.210 de montante. Ou seja, a referência não foi o valor inicial, e sim o valor anterior. Essa é a diferença entre juros simples e juros composto. Na prática, só existe juros composto, tá? No banco, numa aplicação, em um investimento. O juros simples ele só serve para aprender juros composto mesmo. Bom, vamos falar então sobre juros composto, afinal, e suas aplicações e alguns exercícios que eu trouxe aqui para nós aprendermos um pouquinho melhor sobre isso. Juros composto, anota aí. Só lembrando de novo, pessoal, montante também pode ser chamado de valor final. Em inglês, fica FV, de Final Value. Então, você pode tanto ver essa nomenclatura quanto a outra, é a mesma coisa, tá bom? Não precisa estranhar. Lembrando, montante, valor final, capital inicial, valor inicial, tudo medido em dinheiro. Então, reais, vamos lá, reais, dólares, ienes, euros. Qualquer uma dessas unidades de dinheiro vai servir para calcular montante ou capital.
Taxa, sempre utilizamos número decimal. Então vamos anotar aqui, ó, sempre em número decimal, sempre valor decimal. Bom, só que na prática você vai ver lá no exercício ou no seu contrato do seu investimento, ou então, enfim, num documento que está descrevendo aí qual é a sua taxa a ser paga ou a ser recebida, ela vai vir em porcentagem. Professor, como é que eu transformo porcentagem em número decimal? De novo, ó, por exemplo, 7%, vamos transformar em número decimal. Vai ser o mesmo que 7 sobre 100, ou seja, 0,07. T, tempo, e o N é tempo também, tanto faz usar o T ou o N, dá no mesmo. Tempo, anos, meses, dias. Lembrando que o tempo ditado aqui na taxa, ou seja, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, uma tabela rápida. A tabela da taxa e do tempo correspondente. Pode ser T, pode ser N, tanto faz. Se a taxa estiver ao ano, o tempo está em anos. Tem que estar em anos. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes é necessário realizar a conversão de uma unidade de medida de tempo para outra. Por exemplo, se sua taxa está dizendo o valor de crescimento ao ano e o tempo dado está em meses, é necessário converter de meses para anos, por exemplo, para que esse cálculo possa ser efetuado, possa ser realizado. Bom, taxa ao ano, anos, AM, meses, AD, ao dia. Sempre deixando taxa e tempo na mesma unidade de medida. Classe, vale a pena pontuar aqui que dentro da matemática financeira se considera que um ano tem 360 dias. Por mais que o ano tenha 365 dias normalmente, mas aqui na matemática financeira vamos sempre considerar o mês com 30 dias e o ano com 360 dias. Agora, classe, simplesmente para facilitar um pouquinho o arredondamento, ok? Agora, classe, vou mostrar para vocês qual é a fórmula utilizada aqui dentro do conteúdo de juros compostos. Vamos utilizar essas variáveis aqui para montar uma fórmula que vai servir para utilizar, para resolver qualquer tipo de problema desse aqui. Muito simples. O montante final, ele sempre será igual o seu valor inicial, o capital inicial, vezes a sua taxinha junto com o valor inicial. Só que na matemática, em vez da gente ficar escrevendo isso, a gente vai colocar desse jeito, ó, 1 mais I. O que representa esse 1? Na sua essência, 1 representa o 100% do valor inicial. Se não houvesse esse 1 aqui, você simplesmente estaria calculando uma outra taxa de crescimento e não obtendo o montante final, ok? Isso tudo elevado ao tempo passado. Passou-se 2 dias, a taxa está ao dia, no lugar do tempo vai ficar o 2. Passou-se 3 meses, a taxa está ao mês, AM, simplesmente troca o T aqui por 3 e assim por diante. Então, essa é a fórmula a ser utilizada. Anota aí, ela é super importante, tá bom? E continua valendo aquele esqueminha. Poxa, o montante sempre vai ser o seu capital inicial mais os juros. Então, isso não vai mudar. Capital inicial mais os juros. Essa aqui nós já tínhamos aprendido antes. Bora para a prática? Bom, pessoal, vamos fazer exercícios então aqui para praticar um pouquinho do conteúdo aprendido. Exercício número 1, acompanha a leitura comigo. Um capital de R$250 foi investido a juros compostos durante 36 meses. Bom,
Sempre lendo e anotando os dados, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, capital inicial, nosso C, foi igual a R$ 2.500. Ok. Durante um tempo, ou seja, T, de 36 meses. E uma taxa de 12% ao ano. Bom, vamos anotar isso também. Sempre lembrando, tá, pessoal? Anotei em forma de porcentagem. Não tem problema, é só lembrar de converter para número decimal depois. E outra coisa, anota a unidade de tempo da sua taxa, porque depois pode ser necessário converter o tempo, lembra da tabelinha que eu mostrei? Para a mesma unidade que a taxa também está. É o que vamos fazer aqui. E a pergunta, os juros gerados por esse capital foram de? Então a pergunta final aí é, qual foi os juros? Ok? Esse aqui eu vou usar a calculadora só para calcular uma potência ali para ser um pouquinho mais rápido. Então, esses todos são os nossos dados, classe. E a pergunta, pessoal, é os juros. Moleza? Lembrando, professor, mas e se eu estiver no concurso e eu não puder usar a calculadora? Tudo bem, faça a multiplicação com calma para não errar. Aqui eu vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer com a calculadora rapidinho, depois eu faço na mão para mostrar como é que calcula, como é que faz essa multiplicação aí na telha e papel de pão, tá bom? Beleza. A fórmula, classe. A fórmula, como eu havia comentado com vocês, é montante é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Professor, por que vamos calcular o montante se o problema nem está perguntando isso? Calma, calma. É muito simples. Para se chegar nos juros, através do montante e o capital inicial, dá para usar aquela informação que nós tínhamos aprendido antes. Lembra que o valor a ser calculado final, o montante, é simplesmente a soma do valor inicial, capital inicial, mais os juros. Ou seja, vamos descobrir o montante e o capital inicial nós já temos, o montante também, só vai ficar faltando descobrir os juros e aí sim responderemos nosso problema. Beleza, então vamos descobrir o montante então primeiro. Bom, para descobrir qual é o valor final, o montante a ser pago, basta capturar o capital inicial aqui, 2.500, trocar pelo C na nossa fórmula. O 1 permanece, ele já pertence à fórmula, não tem por que trocar ele por nada aqui. E o I, a taxa, bom, aqui nós temos a taxa de 12% ao ano. Quanto é 12% em número decimal? Lembra que eu falei para pegar e dividir por 100? Então, 12 dividido para 100 é igual a 0,12. Por quê, professor? Simples. 2 zerinhos pertencem ao número 100. Logo, você precisa colocar dos algarismos significativos, ou seja, do valor que você tinha aqui antes, 2 algarismos depois da vírgula também. Simples assim. Bom, então 0,12 é o I, a nossa taxa na forma que nós queremos usar de verdade. Então 0,12 é a taxa. 0,12. O tempo. Mais um problema. A taxa está ao ano, o tempo está em meses. Não é a mesma unidade de medida. Você não pode chegar numa barraca de bananas em que a dúzia custa R$10 e pedir banana em quilos. Se o vendedor não tiver uma balança, ele não vai conseguir te vender. Ou seja, não dá para misturar dúzia com quilos. Não dá para misturar dólar com reais. Ou é dólar ou é reais. Ou é dúzia ou é quilo. Ou é meses ou anos. Então, já quem dita a regra aqui, lembra que quem dita a regra é a taxa. Então, vamos transformar 36 meses em anos. Simples, 3 anos, né? Se você não conseguir calcular de cabeça, lembra daquela regrinha, ó.
Para converter de meses para anos, divida por 12. Para converter de anos para meses, multiplique por 12, ok? Então, 36 dividido por 12 dá 3 anos, ok? Então, nós vamos utilizar o tempo igual a 3 e não igual a 36, porque não dá para misturar a unidade de medida, ok? Então, o nosso tempo é 3. Olha lá, hein? Se usar 36, toda vez que você usa 36, um mico-leão dourado é extinto. Cuidado, não faz isso, tá? Se usar meses, misturar meses com ano, dá ruim. A natureza não gosta disso aí. Legal. Então, classe, continuando, nosso montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,12 elevado a 3. Vamos fazer o caminho do preguiçoso primeiro. Não que seja um caminho ruim. Steve Jobs dizia que gostava dos preguiçosos, eles sempre achavam um jeito fácil de fazer as coisas, né? Então, vamos seguir, ó. 1,12 elevado, para quem não sabe usar calculadora científica, o elevado é o seu circunflexo aqui, tá? Bom, na calculadora financeira é um pouquinho diferente. Qualquer dia eu trago um curso de calculadora financeira para vocês. Vamos aprendendo aos pouquinhos para não misturar tudo de uma vez. Então, 1,12 elevado a 3, dá para fazer no celular também. No celular, o circunflexo também significa expoente, tá? Elevado, né? 1,12 circunflexo 3. E 1,12 elevado a 3 é igual a 1,404928. Bom, vamos anotar isso então, ó. 1,404928. Ok. 2.500 não mexeu, como sempre falo em sala, não mexeu, desceu. Você não operou com aquele valor, mantenha aquele valor na sua equação. Então, 2.500 continua aqui. Multiplicou esses dois valores, vamos descobrir um montante final. Pega a calculadora de novo. Basta multiplicar o resultado por 2.500. E foi obtido nosso montante final de R$ 3.512,32. Pois bem, se este é o nosso montante final, e havíamos aprendido que o montante é a soma do capital com os juros, então qual que vai ser o nosso juros? Bom, você pode simplesmente subtrair o capital inicial do montante para descobrir a diferença, logo isso vai ser os juros, ou você pode aplicar nessa fórmula. Vamos aplicar na fórmula? Só para relembrar ela e fixar um pouquinho mais? Então, o montante é igual capital inicial mais juros. Nosso montante, 3.512,32. 3.512,32. Bom, capital inicial, 2.500. 2.500. Legal, vamos substituir os valores equivalentes. Substituir o montante por 3.512,32 e o capital inicial por 2.500. Só ficou faltando os juros. Bom, vamos descobrir então quanto é que vale esses juros aí, ó. Lembra? Não mexeu, desceu. Não sabe quanto vale, ó. Deixa eu apagar aqui esse outro lado para não confundir nosso desenvolvimento. Vamos lá. Então, você não sabe quanto vale os juros, escreve ele de novo, como ele já estava na fórmula. Depois nós vamos tentar isolar esse valor para descobrir o valor dele, quanto que ele é. Bom, simplesmente, 2.500 está somando, passa para o outro lado subtraindo. Sim, correto, tudo bem. Né? Na realidade, temos dois membros e subtraímos 2.500 dos dois membros, ou seja, dos dois lados da equação, dos dois lados da balança, os dois membros dessa nossa equaçãozinha aqui. Bom, chegamos na conclusão de que os juros
vai acabar sendo 3.512,32 menos 2.500. Vamos colocar os neurônios para funcionar aí, vai a calculadora, vamos ficar viciado na calculadora, não? Fácil, conta fácil, ó. 35 tira 25. Pô, professor, sobra 10. Fácil, tranquilo. Então, de 3.500 tira 2.500, sobra 1.000. Show. Sobrou 1.012,32. Prontinho, reais, né? Tudo tem que ter unidade de medida. Se você não falar o que é, não dá para saber do que se trata. Então, esse é o nosso juros classe. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima. Bom, exercício número 2. Qual deve ser o valor aplicado em um fundo imobiliário? Olha só, ele não falou capital inicial nesse exercício. Ele não falou capital inicial nesse problema. Mas nós sabemos que se trata do capital inicial. Se trata do present value, ou do valor presente, valor inicial. Note que para o mesmo conceito, o mesmo termo, existem vários nomes diferentes. É necessário que você domine a linguagem para que você saiba o que está sendo pedido naquela situação problema, para que você consiga resolver com facilidade. Bom, então, já sabemos aqui pela primeira frase que a pergunta do problema é: qual é o capital inicial? Essa é a pergunta. Bom, a pergunta já foi identificada, legal. Agora só faltam os dados. Vamos descobrir os dados que estão sendo fornecidos nessa situação problema. Aproximadamente para que após 5 anos, 5 anos é o quê? É o quê? Anos, tempo, muito bem. Então, nosso tempo T, 5 anos, com uma taxa de 8% ao ano. Legal, 8% então é a nossa taxa, vamos anotar isso também. E maravilha, que olha que legal, né? Já que a taxa é 8% e ao ano, então não vai precisar mudar nada aqui, não vai precisar converter tempo para mês, para dia, já tá tudo, ó, uma belezura, facinho, para você poder calcular na unidade correta. Gere um montante de 50 mil reais. Ok. Então, todos os dados estão aqui. Montante, 50 mil reais. Ah, precisa anotar reais, professor? Precisa, né? Vai que é dólar, vai que precisa converter. É super possível isso acontecer. Muito comum investir em ações estrangeiras e vice-versa, né? Estrangeiros investirem em ações do Brasil. Isso é comum, né? Na conversão, na hora de resgatar, né, e converter para descobrir na moeda local, muitas vezes não vai estar em reais, pode estar em dólar, pode estar em qualquer outro tipo, lembrando, né, Bitcoin, outras moedas que fora das moedas convencionais do nosso território. Bom, fórmula. Montante é igual a capital inicial vezes a taxa mais 1. Ah, mas não era 1 mais a taxa? Tanto faz. A soma tem a propriedade comutativa. O que significa isso, professor? Aproveitando aqui para explicar um pouquinho sobre álgebra simples. Ó, propriedade comutativa, classe, é aquela em que não importa a ordem da operação, sempre o resultado é o mesmo. Isso acontece na soma, a ordem das parcelas não altera a soma, e também no produto, na multiplicação. Você já ouviu falar com certeza a ordem dos fatores não altera o produto? Exato, a ordem que você multiplicar valores não vai alterar o produto final. Bom, tanto faz 1 mais i ou i mais 1. Tranquilo. Agora não pode errar aqui, ó. Sempre o erro muito comum que eu vejo muitas vezes acontecendo em sala de aula é não realizar essa operação primeiro. Professor, por que é que precisa realizar a potência primeiro? O valor seria totalmente diferente multiplicando primeiro o capital inicial
pelo que tem aqui, ou seja, pelo resultado que dá na soma com a taxa. Lembre-se, sempre, 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 quando estivermos tratando de operações em uma expressão aritmética, siga sempre essa ordem. Primeiro, resolva as potências e as raízes. Após isso, resolva as multiplicações e as divisões. Essa nomenclatura não existe, tá, gente? Estou só usando um recurso didático para absorver um pouco melhor. E por último, adição e subtração, tá? Bom, seguindo essa ordem em suas expressões aritméticas, você sempre vai resolver na ordem correta, na ordem certa, ok? Lembrando aqui, com as potências, nós podemos colocar os logaritmos também. Classe, existe uma lógica em que é realizadas as operações na ordem reversa? Sim. Quando se é necessário isolar algum termo e você tem uma equação, ou seja, um membro igual ao outro, muitas vezes nas equações é interessante seguir o caminho reverso. Muitas vezes. Mas é por isso que eu sempre falo, pensa que está operando, fazendo a mesma operação dos dois lados, porque nem sempre essa ordem aqui vai ser legal para se isolar uma incógnita, um valor desconhecido. Como que a gente está lidando aqui? Vamos ver na prática como é que fica? Bom, tô falando demais já, né? Vamos lá. Bom, substituindo os valores que nós conhecemos, montante 50 mil, então vamos colocar aqui no lugar. Montante 50 mil, capital inicial nós não sabemos quanto é, então deixa aqui, ó, não mexeu, desceu, escreve como estava. Taxa é 8% ao ano. De novo, não escreva em porcentagem, escreva em forma de número decimal, ou seja, 8%. Ah, já lembro, professor, tem que dividir por 100, né? Exato, divide por 100, divide 8 por 100, por causa do sinal da porcentagem. E agora, de novo, ó, por causa dos dois zerinhos pertencentes ao 100, que é um número de base 10, você vai transferir o seu algarismo significativo 2 casas decimais depois da vírgula. Ou seja, vamos obter 0,08. Simples, ó. 2 zerinhos, 2 casas decimais. Facinho, né? Legal. Então, taxa 0,08. Vamos já somar tudo de uma vez, ó. 0,08 mais 1 vai ser 1,08. Muito bem. E o tempo? Maravilha, está na mesma unidade, ó. Está em anos aqui, está em anos aqui. Olha que legal. Então, pode manter 5 anos que não tem problema. Agora, pode usar a calculadora aí para calcular quanto que essa potência aqui vai dar. Então, 1,08 elevado a 5, não é vezes 5, é elevado a 5, classe. 1,469328077. Se dá um valor muito grande, não precisa usar uma aproximação muito alta, tá bom? Acredito que umas 3, 4 casas decimais já seja o suficiente para obter uma precisão muito boa. Então, vamos utilizar 4 casas decimais, só para não precisar escrever um número gigantesco aqui com várias casinhas depois da vírgula, ok? Lembrando, não mexeu, desceu, ó, não mexi no 50 mil, vou só descer ele. 50 mil é igual a C, o capital inicial que nós queremos descobrir, vezes o resultado da nossa potência, que deu 1,4693
Vamos só usar essa precisão aqui, 1,4693. Vale a pena lembrar que algumas calculadoras, por estarem no sistema americano, classe, a vírgula é o nosso ponto e o ponto é a nossa vírgula, tá bom? Então fiquem atentos aí a como está programada a sua calculadora. Depois eu posso ensinar vocês a fazerem isso também. Bom, e para finalizar, isolamos o capital inicial aqui como? Ah, professor, isso aqui está multiplicando, passa dividindo, né? Isso, sim, tá certo. Está multiplicando, passa dividindo. Ou, se você preferir pensar assim, ó, divide ambos os lados por 1,4693. Bom, vamos ver como é que fica? Nosso capital inicial vai ser igual aos 50 mil dividido por 1,4693. Vamos realizar essa operação. Então, essa razão entre 50 mil e 1,4693 será de R$ 34.029,81. Bom, vamos anotar isso aqui. O capital é igual a 34.029 reais, 34.029 reais e 81 centavos. Ok. Bom, é isso, classe. Problema respondido. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, como eu havia mencionado, aqui na minha calculadora, o ponto é a vírgula é o ponto. Então, eu não programei para o nosso sistema ainda. Ó. Então, isso pode acontecer com você também. Fique atento, para não confundir vírgula com ponto e ponto com vírgula, ok? Vamos para o próximo exercício. Durante quanto tempo um capital deve ficar em um fundo de investimentos para que ele triplique o seu valor com uma taxa de 10% ao ano? Aí, ele dá aí no final, log de 3 é igual a 0,48, log de 1,1, 0,04. Professor, estou com medo do log. Calma. Fácil. O que significa log? Qual é o expoente? Nossa, só isso, professor? Só isso. Quanto que é log de 100, professor? Log de 100 é 2. Por quê? O expoente que eu elevo 10 para dar 100 é o número 2. Então o log ele sempre tem essa lógica de perguntar qual é o expoente. Então quando você estiver resolvendo o exercício e chegar no impasse de você não saber qual é o expoente, ou seja, qual é o número que está ali naquela potência, usa o log que você vai conseguir resolver com facilidade, que é o caso desse probleminha aqui que nós vamos enfrentar agora. Beleza. Vamos anotar os dados? Então, dados. Ele só falou pra gente que o capital tem que triplicar. O que significa isso matematicamente? Que o seu montante é igual a 3 vezes o capital. Poxa, legal. Chegamos em uma relação entre capital e montante. Ótimo. Bom, a taxa, mais uma informação. A taxa é 0,1. Vamos colocar direto já? Estão sabendo fácil aqui que 10% é 0,1. Lembra do esqueminha de dividir por 100? Coloca aí direto então, ó. 0,1. Muito bem. Ao ano. Informação importante. Né? Até porque nosso tempo também tem que estar em anos aqui no final. E informações adicionais aqui do exercício, log de 3 é 0,48, log de 1,1, 0,04. Deixa essa informação de molho, nós vamos utilizar ela daqui a pouco. Ó. Vamos anotar aqui para não esquecer. Ó. Log de 3 é 0,48 e log de 1,1, 0,04. Professor, eu nunca aprendi log. A gente vai ensinar log. A Pri vai vir um dia aqui ensinar log, eu vou vir aqui um dia ensinar log. Vamos gravar uma aula de log, você vai perder o medo desse trauma aqui. Do log, da raiz, seja lá o que for. Fácil, tranquilo. Bom, classe, vamos lá então.
Parece que é a questão mais difícil, mas a mais fácil. Montante igual ao capital inicial, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Então, ó, esses são os dados. E a pergunta é o tempo. Vamos colocar aqui no cantinho, ó, o tempo é a pergunta do problema. Muito importante identificar a pergunta. Às vezes a gente não sabe sair do lugar porque nem identificou qual é a pergunta, né? Bom, o montante nós não sabemos, muito menos o capital inicial, mas nós temos a relação entre eles. Isso significa que é possível realizar uma substituição. Ou seja, no lugar do montante, colocar o triplo do capital, ou seja, 3 vezes o C. Quando não tem nada aqui, tá, classe? É porque é 1 vezes, tá bom? Ó, não tem nada aqui, é 1 vezes. Então, 3 vezes o capital, só troquei o montante pelo capital, já que eles são equivalentes, são iguais. 3 vezes, o triplo do meu capital é igual ao meu capital, vezes 1 mais a taxa, que é 0,1, elevado ao tempo t. Olha, estamos chegando nos valores parecidos com os dados, isso é um bom sinal, significa que estamos no caminho certo. Muito bem. E agora, professor, ficou feio, o que eu faço? Calma, calma. Você pode pensar, posso pensar que eu sei, tá, vai multiplicando, passou dividindo? Pode, tá certo, tá certo. Vamos pensar assim? Dividimos ambos os lados da equação por C. Muito bem, ó. Dividindo ambos os lados da equação por C, que é o mesmo que passar o C dividindo, dá no mesmo, tá, classe? Esse C dividido por C dá 1, e esse C dividido por C dá 1 também. E daí só sobra 3 é igual a 1,1, ó, 1 mais 0,1, 1,1. R$1 mais 10 centavos, R$1,10, elevado a t. Lembra que eu falei que o log está perguntando para você qual é o expoente? Qual é o expoente que eu levo 1,1 para dar 3? Vou precisar usar log. Tranquilo. Aplica log dos dois lados. Log de 3 é igual a log de 1,1 elevado a t. E olha a notícia boa, hein? A gente sabe quanto que é log de 3. Eu não sei, professor. Claro que sabe. Aqui, ó, no início do exercício falou. E nós sabemos também quanto que é log de 1,1. Mas e o elevado a t, professor? Calma. Tem uma propriedade dos logaritmos. Quando o expoente está aqui, ó, no cantinho, você pode tombar ele. Maceta o like aí, pede, comenta se você quer aula de propriedade de logaritmo. Eu vou trazer aqui, vocês vão ficar craque em logaritmo, tá bom? Mas pede, pede. Vamos lá. Log de 3, vamos substituir. Eu sei que log de 3 é 0,48, então 0,48. Muito bem. Log de 0,1. Lembrando, né? Propriedade do logaritmo. Tomba o t. É uma propriedade que a gente está utilizando aqui. O nosso tempo t é igual, vezes o logaritmo de 1,1. Já vamos substituir aqui também, ó, o logaritmo de 1,1 é 0,04. Esse produto vai dar 0,48. Só que nós queremos achar quanto tempo se passou. Ou seja, tem que isolar esse tempo. Ainda não chegou no final. Bom, fácil. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Pode pensar que o 0,4 estava multiplicando, passou dividindo. Pode pensar assim. Ou que você dividiu ambos os membros por 0,4. Tempo vai ser igual a 0,48 dividido por 0,04. Passou dividindo, né, professor? Passou dividindo, tá certo, tá ok, tá ok. Bom, para simplificar aqui a fração, vamos fazer de cabeça. Vamos lá. Tempo é igual. Propriedade de fração. Multiplicar e dividir ambos, o do numerador e o denominador, pelo mesmo valor, mantém a proporcionalidade da fração. Não entendi nada, professor. Calma. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 100, que é o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou ter a mesma fração, só escrita de uma forma diferente. Ou seja, 0,48 vezes 100, 48. 0,04 vezes 100, 4. 48 dividido para 4, 12. Então, nosso tempo é de 12,
12 anos. Se a taxa está em anos, o tempo também fica em anos. E é isso aí, podemistas. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a introdução básica sobre o tema juros composto. Espero que vocês tenham gostado, que isso possa ajudar vocês nos concursos, vestibulares ou qualquer provinha que vocês precisarem fazer que cobre esse tema. Meu beijão para vocês. Muito obrigado por acompanhar. Valeu!